faz sentido, absolutamente nenhum. Felizmente eu assisti, para além do grupo parlamentar, deputados individualmente terem imediatamente vindo a público e desmentirem toda a linha esta questão. Não faz nenhum sentido, absolutamente nenhum. Eu devo dizer que, aliás, lia também que quem fez estas declarações, por hábito até fala de improviso, muitas vezes. Então, os improvisos também são controlados, quer dizer, não faz nenhum sentido. Aquilo que eu creio que toda a gente percebeu é que, em determinada altura, por alguma razão, alguns interesses ficaram alinhados num sentido distinto e, portanto, eu acho que, como bom democrata que sou, eu tenho que respeitar as opções que as pessoas fazem. Não há necessidade de virmos com intoxicações e outras questões. Reparei, inclusive, numa outra questão. De repente, este personagem ficou com escancaradas as televisões públicas, não é estranho? Bastou fazer as críticas ao Presidente, tinha telejornais ao seu dispor, onde nunca se convidou, por contraditório, ninguém da UNITA, onde nunca se chamou o Presidente para dar a sua voz sobre a matéria, mas devo dizer que nós, dentro do respeito rigoroso e estrito da liberdade de opção, e é preciso dizer também que se trata de um deputado independente, nós achamos que tinha toda a liberdade de poder fazer as suas opções de se desvincular. Portanto, a esse nível, nada contra. Sr. Presidente, como tínhamos falado, malgrado os problemas técnicos que enfrentamos logo no início, tendo embora recuperado, cá estamos, e ligados aos internautas, tínhamos ficado com a promessa de passarmos algumas perguntas colocadas pelos internautas. Muito Temos bem. aqui uma. A senhora Emiliana Maria e faz a seguinte pergunta. Para o senhor Presidente, como classifica a situação do nepotismo em Angola? Em seu lugar, pergunta ela, a senhora Emiliana Maria, o que faria para evitar que este fenómeno continuasse no mesmo nível em que se encontra atualmente? Pois claro, o nepotismo é de facto um dos problemas grandes que nós temos, os abusos grandes, incentivo às liberdades, acima de tudo. Eu penso que este é um problema da sociedade, no seu todo. Não é um problema dos partidos políticos apenas, é um problema de governação, é um problema da nossa educação comum. Nós temos uma sociedade que, infelizmente, saiu de uma longa guerra e durante essa longa guerra também foi educada ao medo. Não te metas, menino não fala política, fica no teu canto. E o que é que isto traz? Isto traz depois o excesso de protagonismo de quem toma decisões, de quem tem poder, de quem manda. E, de facto, o nepotismo é um efeito que vem por consequência, efetivamente, destas restrições das liberdades individuais, também de uma consciência livre de cidadania. E, portanto, isto deve ser combatido por todas as instâncias, isto deve ser combatido no âmbito da sociedade, no âmbito da escola, no âmbito da família, na imprensa pública, que deve ser uma imprensa que incentiva as boas práticas, nas comunidades. E, portanto, este é um trabalho de nós todos. Não apenas um trabalho, mas também uma postura. Absolutamente um problema muito sério. E que, fundamentalmente, é exercido sobre quem? Sobre os sem voz, fundamentalmente. Este é o grande problema. Sobre os mais pobres, sobre os sem voz, os mais débeis, sobre as mulheres. Enfim, é a grande realidade da sociedade que nós temos e que é preciso, de facto, combater. Pois, eu tenho uma outra questão a colocar, mas gostaria de fazer aqui mais uma vez um link, apegando-me à questão que o Alexandre colocava há instantes sobre a questão do nepotismo. A nível dos partidos políticos, esta durante muito tempo foi uma das bandeiras contra a qual a UNITA vinha falando, lutou a par do combate à corrupção, mas há vozes também que se levantam e depois rebatem e dizem que na UNITA também há casos de nepotismo. O Sr. Presidente quer explicar-se um bocadinho em relação a isto? É possível que aqui ou ali possa haver qualquer pessoa que vai para além dos seus limites, mas é bom que nos tragam, efetivamente, ao conhecimento deles. Porque se não os trouxermos, nós, aquilo que é a nossa vivência, não os conheço com rigor. Mas é preciso dizer que nós temos instituições que garantem que estas questões não ocorram. Olha, eu vou-lhe citar, nós temos, para além de termos um Conselho Nacional de Jurisdição, que
que pode receber queixas dos membros, no sentido de violação de regras internas e externas, porque o Conselho Nacional de Jurisdição não avalia apenas o cumprimento estatutário, avalia também o cumprimento daquilo que são leis do próprio país trazidos para dentro do partido. Nós temos um Conselho de Ética que funcionou no passado por etapas dos congressos, mas que agora se tornou num órgão permanente do próprio partido. E eu posso lhe dizer que, independentemente anterior a termos formalizado o Conselho de Ética, que foi formalizado agora na Comissão Política como um conselho definitivo, eu dei posse a alguns grupos de mais velhos, de maturidade plena, para poderem ir de encontro às necessidades de ouvir, de poder dar respostas com sapiência a eventuais conflitos que eles existem sempre. Portanto, há uma grande abertura a este nível. Mas fala-se bastante, porque eu penso que é mesmo normal que se fale bastante quando nós temos uma sociedade com filtros, muitos filtros. Eu, por exemplo, queixei-me muito na altura em que fiz campanha. Fui aquele que fui atacado pelos órgãos públicos e pergunto porquê. Porquê que os órgãos públicos atacaram um candidato na UNITA? Porquê? Parece-me que a este nível também fizeram algumas intervenções para além daquilo que são os seus próprios limites, e a verdade é que, feita a eleição, não fui chamado àquilo que é um direito absoluto. Olha, a semana passada, depois destas denúncias todas, fui contactado por um órgão estratégico nacional. Nós temos praticamente, agora temos 4. Temos as televisões, que são várias, quase 3, sob tutela do Estado. Temos a Rádio Nacional e outras rádios, e temos a parte escrita, a imprensa. Eu espero que nos estejam a acompanhar e que corrijam efetivamente estas questões. Porquê? Porque é de uma comunicação aberta que nós também podemos fazer-nos conhecer, terminar um pouco com estas especulações ou confirmá-las, se for o caso disso, e, portanto, a esse nível não tenho conhecimento próximo, próprio, de atos desse género. Mais uma vez, tragam-nos os factos, nós não os conhecemos. Sr. Presidente, eu volto a falar das condições técnicas. Era suposto que tivéssemos aqui alguns depoimentos, alguns testemunhos de colegas seus, mas por causa da qualidade do sinal que temos, eventualmente não os introduziremos. Vamos provavelmente conseguir um ou outro, mas uma boa parte deles não vai passar. Lembra-me agora... É muita pena, porque há pouco falava de 2 colegas, colegas do Liceu de Francisco Baiano, sem dúvida, pois, tempos muito particulares. O Ansel Benchimol falou de pormenores da sua vida em Portugal enquanto estudante universitário, não é? Mas o Benchimol é um amigo que também tem uma dimensão aqui de Benguela. Mas olha, ainda houve a Dona Paula, acho que a sua madrinha, com quem conversámos, e ela corrigiu-me, disse, olha, eu não sou a senhora Paula, eu sou a mana do Adalberto. Enfim, houve histórias realmente, houve o Dom Viti, que também interveio, gostava de ter... Digníssimo arcebispo, e um amigo e um colega da minha mãe, fala. Mas que tem em comum com a minha mãe, comigo em particular, o facto de ser natural de Quingens. E também ilustre, o padre... a família. Exatamente, desculpa. O padre Abel Santos, que também fala... Todos eles concentram-se na abordagem sobre os seus pais. Os seus pais, devotos católicos, é isso que eles procuram declarar. Quando fazem um testemunho sobre eles, daí, estou a citar, Dom Vite diz que Adalberto Costa Júnior, não estou a bajular, não é? É de boa semente, são palavras dele. Portanto, passando este testemunho, que infelizmente não sei se a realização, a produção vai conseguir colocar, para nós ouvirmos de viva voz. Eu gostava de colocar uma outra pergunta, a Esmeralda, é do internauta. Ele pergunta, portanto, 4 anos de mandato, ou 5, e até 10, para quem está no poder, tem que ter um programa mínimo realista para que seja execuível. Se em 2022 fosse o Presidente, que prioridades à partida elegeria para executar minimamente e as pessoas perceberem, deixar história, fazer história, entrar para a história por um ato, por algo que conseguiu concretizar?
ao lugar de pôr só a sonhar, as pessoas a sonharem, porque depois vêm as frustrações, que é o que parece que está a acontecer recentemente, ou que está a acontecer atualmente. Na verdade, o país que nós temos hoje tem desafios acrescidos, infelizmente. Nós, tal como dizia há pouco, temos 18 anos de paz, mas 18 anos que, infelizmente, não construíram as infraestruturas ou a consolidação da sociedade como deveria ser expectável ter-se construído. Vai-me dizer, não se fez nada? Não, seguramente fez-se alguma coisa, mas fez-se muito menos do que se deveria ter feito perante as grandes disponibilidades, diria mesmo financeiras e de oportunidades, inclusive, de formatação de um país inclusivo que nós tivemos depois da guerra. Os fatores da unidade nacional, da construção de uma pátria-mãe de nós todos, não foram, de facto, aproveitados com rigor. E se me perguntar, investir em que bases? Olha, acima de tudo, investir muito, mas muito mesmo, nessa acomodação do angolano na sua terra-mãe. Nós hoje temos um país que é um país de pertenças. Tem cartão de determinado partido, tem oportunidades de emprego, às vezes até de proteção, às vezes de falta dela, e isto é uma das questões mais negativas da Angola que nós temos. Sr. Presidente, só uma perguntinha, desculpe. Nós fomos todos vítimas de uma corrupção generalizada, em que todos tinham direito à divisa. Isto criou hábitos de consumo que fazem hoje a ordem, e as pessoas contestam em parte o Presidente João Lourenço porque já não têm acesso àquelas benesses que tinham no passado. O senhor correria o mesmo risco de ser contestado num dado momento por eventualmente voltar a colocar a vida. Hoje as pessoas fazem referência ao saco de arroz que custava, acho que era 3.000 kwanzas, a data em que Eduardo estava no poder. Apesar de que o arroz não fazia parte antigamente do hábito alimentar principal dos angolanos, não corre este risco, porque as pessoas, enfim, se calhar não perceberam, mas estavam a ser alvo, quase todas elas, generalizadamente, estavam a ser vítimas de uma corrupção generalizada, não é? Havia preços que eram subsidiados pelo Estado. Como é que o senhor pensa que podem enfrentar todos esses vícios criados ao longo dos 45 anos? Eu não terminei há pouco a intervenção que vinha fazendo, mas redireciono para dizer que eu comecei por dizer que nós temos hoje um país com problemas acrescidos e que poderíamos ter resolvido uma boa parte deles, mas que não ficando resolvidos hoje, estamos com um cenário bastante complexo, com uma amplitude muito maior de desafios e sem disponibilidades extraordinárias como tivemos ontem. E, portanto, tenho bem consciência de que nós não temos, efetivamente, facilidades. E pode perguntar, ainda assim, concorrem com uma oferta de uma proposta para uma alternância amanhã em eleições. Temos um bom programa e temos convicções particulares, muito próprias. Olha, eu sou daqueles que, de facto, não tinha muitas dúvidas de onde começar a trabalhar. Eu comecei por falar da inclusão. Os muros em Angola estão muito altos, construídos nos interesses individuais. Estão muito altos, construídos nos interesses partidários. A agenda que o país hoje tem não é uma agenda nacional, é uma agenda do interesse do partido que governa. Isto é gravíssimo. Alguém poderá estar a ouvir-me e dizer que está a exagerar. Não, não estou a exagerar. Vejam como se deitou por terra o desafio das eleições autárquicas. E deitou-se por terra consciente de que esta é a vontade da maioria dos cidadãos angolanos. Podendo acontecer em 2022 também. Nós estamos a fazer uma pressão para que elas ocorram em 2021. Okay. Porque quando se fala numa intervenção em outubro, que já não é possível fazer as eleições em 2020, é óbvio que naquela altura já não era possível, mas é preciso dizer que não foi possível, porque quem estava a fazer aquele discurso não quis que fosse possível. E, portanto, hoje temos tempo. Eu só espero que nós não cheguemos a outubro
outubro de 2021 e a mesma pessoa, naquela altura, vem a dizer já não podemos fazer as eleições em 2021. E, portanto, eu gostava de facto de propor aqui. A sociedade angolana espera deste governo um caminho a seguir, uma luz no fundo do túnel. E nós temos uma lei, a Lei de Institucionalização das Autarquias Locais, que está pronta há 3 anos, que foi votada na Generalidade há 1 ano e meio e que não é agendada. E não é agendada porque quem governa não quer, não deixa agendar. Não é por outra razão. E temos hoje, efetivamente, a Assembleia limitada nos seus atos à vontade política de quem governa este país. Então, a nossa proposta é conhecida. Façamos uma gestão de servir o cidadão. Andemos de encontro à vontade da maioria dos angolanos e, por que não, agendar a lei da institucionalização das autarquias em dezembro? Não tem nenhum limite, já que, para este mês, a agenda já está ultrapassada. Não aceitaram agendar este mês. Eu quero lhe dizer, sem dúvida, não tem rigorosamente nada que falte. Aprovemos a lei da institucionalização das autarquias e isto permite acabar com essa desculpa de mau pagador, infelizmente, é mesmo uma desculpa de mau pagador, de que não é possível convocar eleições sem o respaldo jurídico todo completo. Isto é uma coisa de mau pagador quando a mesma pessoa manda no partido, manda no governo e não permite o agendamento através do seu grupo parlamentar. O MPLA, se quiser, agenda quando bem entender, porque não tem mesmo nenhuma limitação. E é por causa destas questões que nós muitas vezes dizemos que é perverso a mesma pessoa ocupar essas 2 cadeiras. De manhã está a assinar como chefe do governo, à tarde está a assinar como presidente de um partido político, onde depois há vício de interesses e onde, infelizmente, por causa desta sobreposição, temos um país com uma agenda partidária, em vez de termos um país, efetivamente, com uma agenda nacional. Mas eu vou para a pergunta anterior. Investir na inclusão, investir profundamente na educação e na formação, como fatores de garantia de uma Angola da manhã. Mas é preciso coragem. Nós olhamos para os países à nossa volta, por exemplo, para a África do Sul, e vamos ver a percentagem que o OGE tem neste país direcionada à educação. E não se compara connosco. É preciso coragem a este nível. Vamos, então, verificar também como é que se trata o homem angolano. Em que circunstâncias ele se encontra. Olha, eu, por causa deste live, ontem, chamei uma pessoa amiga que trabalha numa organização que mais apoia o governo no âmbito de diagnósticos transversais sobre as populações do nosso país. E ele mandou-me alguns documentos extremamente importantes, estratégicos, que nos fala, que nos mostram, enfim, estudos muito profundos sobre as razões da pobreza, sobre as razões das mortes em vários setores e várias idades, sobre o peso das mães solteiras, sobre uma série de fatores nas nossas comunidades. E li, por exemplo, um estudo muito amplo sobre a questão das infraestruturas, do saneamento básico, por exemplo. E encontrei no saneamento básico uma das grandes causas do número elevadíssimo de mortes que temos neste nosso país, onde vinha neste estudo indicado que menos de 1% das águas residuais são tratadas no nosso país. E então o que é que acontece? 60% da população defeca ao ar livre. São dados objetivos deste estudo absolutamente rigoroso. Estamos a falar de um pinico ao céu aberto, não é? Deve ser o maior do mundo. Estou a falar da nossa Angola. 60% do cidadão, nas cidades a percentagem é um bocadinho menor, não é muito menor, o que preocupa imenso, defeca ao ar livre. Então o que é que acontece? Vêm as chuvas e enfim, aquilo é arrastado e o que é que acontece? Cai nas cacimbas. Fundamentalmente, porque não se tem água canalizada em geral. E o que é que acontece? Vamos consumir, efetivamente, estas águas contaminadas, diarreias, problemas dramáticos, infecções de vários tipos, muitos problemas. E o estudo diz que por cada dólar que se invista, efetivamente, no saneamento, são 9 dólares que se poupam em tratamentos de saúde. Isto sem falar nas vidas que se poupam. E o estudo diz que em Angola não há nenhuma instituição central a defender o saneamento. Não existe. Isto é muito grave. Este estudo determina, por exemplo, que para se ter água para todos, Angola tem um déficit de cerca de 40 mil especialistas a nível nacional para poder levar água às comunidades. São questões que parecem pequenas? Não são. E que aspectos internacionais, organizações internacionais investiram
para a formação destes especialistas. E o governo angolano não pôs um pequenino valor para completar este espaço de escolas de formação acelerada, inclusive, de respostas para este tipo de realidades. É um estudo muito rico, eu podia ficar aqui muito tempo a falar destas matérias, mas para dizer que o foco não é efetivamente os hotéis modernos, enfim, o foco talvez não seja como escândalo vermos os ministros até com uma certa juventude, e a juventude não é desprimor de competência, não é por aí, mas quando eu vejo um jovem ministro a ir lançar uma pedra da construção de um edifício e vir a público dizer que daqui a 18 meses este é o edifício que vai acompanhar a realização das autarquias, isto é criminoso para o país. Isto é inaceitável para um país como o nosso, porque isto é uma falta de respeito total pelo cidadão. É uma falta de respeito total pela expectativa das nossas comunidades. Estão-nos a dizer que aquela pedra e aquele discurso estão-nos a querer retardar a expectativa da realização do país, estão a aumentar a pobreza, estão a contrariar a vontade do cidadão por este tempo, para satisfazer quem? A agenda partidária? A acomodação daquelas pessoas? Os jovens devem ser progressistas. Não podemos ver jovens hoje abraçados a vícios dos mais velhos na governação. E é uma frustração muito grande ouvir este tipo de posicionamentos, que nós refutamos completamente. Sim, e dizemos-lo aqui como partilha, para não se repetir este tipo de questões. Angola, para fazer autarquias, não precisa daquele edifício para nada. Só falta vontade política. Há administrações em todos os municípios do país. Não trabalham os administradores embaixo das árvores. Trabalham em edifícios, têm acomodação, têm condições e, portanto, é só vontade política, não é mais do que isso. Já que falamos ainda em eleições, e é um tema incontornável, talvez coloque duas questões muito breves. Uma delas ainda no âmbito da questão da realização das eleições autárquicas. O Sr. Presidente da República falava justamente neste adiamento, porque eles que nunca tinham sido convocadas e que a conjuntura da Covid-19 terá contribuído para que elas continuassem em banho-maria. Permitam-me aqui o termo. A UNITA teria, se tivéssemos que, digamos, olhar de forma prática para essa questão, algum calendário a sugerir para que as eleições autárquicas aconteçam, e já que também a UNITA fala recorrentemente na questão que tem a ver com a fraude eleitoral, já que caminhamos também para a realização das eleições não queremos falar nisso, gerais. Por isso é que antecipamos os desafios. Sim. Não queremos falar na fraude. Queríamos dar a saber o Sr. Presidente, e eu li há algum tempo uma entrevista que o Sr. Presidente cedeu a um outro órgão, que não acreditava muito na probabilidade de ser fácil a alternância política no país. Já que não se quer olhar para as consequências, mas a prevenir esta questão, um projeto claro, medidas claras traçadas da parte da UNITA para se prevenir eventual fraude eleitoral? Desculpa ter colocado duas questões. São questões extremamente importantes. Dizer que nós nunca deixamos o espaço vazio. O Presidente da UNITA abriu o ano político de 2020 com uma intervenção, dia 11 de janeiro. Uma intervenção pública que depois foi acompanhada por propostas formais dirigidas às instituições. E, portanto, nós naquela altura, em janeiro de 2020, nós dizíamos às instituições, nomeadamente ao partido que governa, temos um ano pela frente. Falta o agendamento da lei da institucionalização das autarquias. Veja, em janeiro faltava a mesma lei que falta em novembro. Portanto, isto é só mais uma vez do que a prova de que não há vontade política aqui. Nós propunhamos aprovar esta lei até março. E, dizíamos nós, é fundamental fazer um novo registro eleitoral. E por que é fundamental? Porque a base dos cidadãos maiores tinha sido alvo de um trabalho, de uma peritagem, de uma auditoria, e a auditoria tinha determinado muitos problemas. E eu trago para aqui uma questão que é pública. Das eleições de 2017 para as de 2012, desapareceram dos ficheiros cerca de 3 milhões de cidadãos. E desapareceram para uma base menor. Nós sabemos que temos um país com crescimento contínuo da população.
Não há uma diminuição dos números, é um aumento substantivo dos números. Como é que em 2012 nós tínhamos 9 milhões de cidadãos maiores na base de dados e em 2017 só tínhamos 6 milhões? Portanto, veja o escândalo deste tipo de procedimentos. Não há transparência. E é por causa disso. Nós não queremos falar de fraude na altura das eleições. O Presidente da UNITA preferiu antecipar os desafios. Falar com transparência e com verdade para o cidadão. E nós temos hoje um problema extraordinário. Nós temos uma CNE, toda ela formatada em bases partidárias. Nós temos hoje uma espécie dos comitês de especialidade do MPLA a mandar na Comissão Nacional Eleitoral, na sua administração eleitoral. E eu prefiro pôr este elemento a debate. Porquê? Porque nós estamos há muito a dizer que Angola precisa de fazer a reforma do Estado. Nós não podemos continuar a ter leis aprovadas para servir um partido, para ir de encontro às vontades do partido que governa há muitos anos, que, adquiridas as maiorias, aprova leis de sua conveniência. E, portanto, é por causa disso que assumo riscos e que venho com debates, com propostas muito transparentes. Abracemos aquilo que a comunidade da África Austral assumiu, a SADC, de que quem vos fala é deputado do Fórum Parlamentar da SADC. Eu explico. Nós, para além dos parlamentos nacionais, só temos em África uma região que ainda não tem parlamento regional. É exatamente a nossa. Todas as outras regiões do continente têm parlamentos a funcionar. A nossa tem um fórum parlamentar, porque o parlamento, que esperamos que se materialize daqui a pouco tempo, tem sido retardado. Eu sou vice-presidente do Fórum Parlamentar da SADC, dos deputados angolanos. E o Fórum Parlamentar da SADC aprovou a Lei Modelo Eleitoral para os países membros. E os deputados angolanos votaram favoravelmente esta lei. Esta é uma lei completamente democrática, mas o Parlamento angolano não abraçou os aspectos democráticos desta lei. Portanto, vejam estes pormenores. Nós só estamos a pedir, leve-se ao Parlamento angolano a lei modelo da SADC, que nos vai resolver os problemas democráticos que a nossa lei não contém. E por essa razão, antecipamos estes desafios. Comissão Nacional Eleitoral, que na Constituição diz independente, mas que depois a maioria do MPLA tira-lhe o independente e que acaba por ter maiorias absolutas a decidir em interesse partidário, nunca vão formatar eleições livres e justas. Por isso, mobilizemos cidadania, pressionemos as instituições, a abertura à democracia, porque eu disse aqui um pouco na conversa há pouco com os dignos jornalistas, desenvolvimento económico sem profunda democracia, sem liberdades, não existe. É preciso termos coragem, é preciso vender valores para depois irmos colher a formatação de um país mais efetivo, mais intrínseco, mais desenvolvido, mais democrático, mais livre. E, portanto, é dentro destes conceitos que nós propomos, e quero lhe dizer que nós temos leis praticamente determinadas. A UNITA tem uma comissão de trabalho para a reforma do Estado e para a revisão da Constituição. Nós propusemos estas duas realidades ao Sr. Presidente da República. Porquê? Porque, infelizmente, as maiorias que o MPLA tem no Parlamento impedem que qualquer outro partido possa tomar iniciativas de revisão da Constituição. É por causa disso que nós trazemos estes elementos ao debate. O angolano tem que saber que essas maiorias hoje estão a jogar contra o seu interesse. É preciso ter 1/3 dos deputados para pedir uma revisão da Constituição. E se for somar, todos os partidos da oposição não têm 1/3 dos deputados. E, portanto, são estes números que, com exceção de 92, o Parlamento teve um pouco superior a esta realidade no conjunto da oposição. Nunca mais aconteceu. Todas as eleições a seguir, o conjunto total da oposição tem menos de 1/3. Parece um pouco estranho, de facto, estas questões. Então, são alertas que nós lançamos aqui. É incontornável fazermos a Angola moderna sem uma revisão, sem uma diminuição dos poderes do Presidente da República, sem a eleição direta do Presidente da República. Reparem que a Constituição de 2010, que foi aprovada em 2010, acabou com a votação direta do Sr. Presidente. Isto tem consequências no funcionamento das instituições. 2 consequências. A primeira, o acórdão do Tribunal Constitucional. Hoje, o Tribunal Constitucional, a pedido do MPLA, foram 20 deputados do MPLA que escreveram ao Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional, o Parlamento pode fiscalizar o Governo, o Parlamento pode fazer auditorias aos ministros. Reparem, deputados a pedir a diminuição dos poderes parlamentares. Isto é um crime. O que é que o Tribunal respondeu? Não podem. E nós temos desde 2013
Limitações à fiscalização do governo. Meus caros concidadãos, amigos, onde não há fiscalização não há eficácia governativa. Não é possível. Onde as empresas não têm auditorias sobre os seus atos, não há boa gestão, não têm bons resultados. E, portanto, é consequência da Constituição que nós temos. A limitação dos poderes de fiscalização da Assembleia. Isto é qualquer coisa de absurdo. Agora, temos necessidade de retomar o outro elemento, a eleição direta do Sr. Presidente. Para quê? Para que o Sr. Presidente se sinta responsável para ir responder ao Parlamento. Para não ter poderes excepcionais que lhe libam, porque aquilo que existe hoje é, quando quisermos comissões parlamentares de inquérito, o Sr. Presidente tem que autorizar. Então, espera aí. Então, nós estamos a fiscalizar a sua gestão. Ele tem que autorizar a fiscalização à sua própria gestão. Isto é um absurdo. Quer dizer, isto é brincar conosco, com toda a gente. Portanto, é preciso, de facto, coragem para mudar estes paradigmas. É tudo isso que inquieta os internautas, que vão colocando questões relacionadas com o potencial de fraude que pode acontecer. Eu estou recordado, e vou aqui citar alguns nomes para elevá-los, não ficamos indiferentes: o Ado Tandala, o Garcia Chaves António e o Lisandro Carvalho. Portanto, todos eles levantam esta preocupação da fraude em 2022, pelo que, numa altura em que há, inclusivamente no Tribunal Supremo, estão, creio, 3 contenciosos sobre o processo que conduziu Manico à presidência da CNE. Bom, eu iria mudar de assunto. Um dos contenciosos foi de iniciativa da UNITA. Exatamente. Nós também interpusemos um recurso, um ato no sentido de limitar a posse, e mesmo depois da posse estamos a ver se conseguimos que o Tribunal Supremo nos possa dar razão no sentido de não termos na CNE uma personagem que não respeitou efetivamente aos termos do concurso, uma personalidade contestada pela sociedade no geral, e que vai ser, reparem, uma personalidade destas que vai fazer a gestão, dirimir os atos de uma Comissão Nacional Eleitoral, sem confiança dos partidos, sem confiança da sociedade. É bom que, de facto, se evite esta questão. Sr. Presidente, Esmeralda, acredito só mais esta pergunta, a seguir depois vamos compensar, se tempo houver lá para frente, para chamar, para anunciar que a produção conseguiu finalmente localizar o depoimento do arcebispo emérito do UAM, e vamos então usar e ouvir o que realmente ele diz sobre